Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Cruzeiro. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Olha só, neste vídeo, eu quero comentar com vocês sobre o possível retorno do Fabrício Bruno, tá? Para o Cruzeiro, o que pode se configurar um grande reforço aí para o Cabuloso, né? Um grande reforço, além de materializar um retorno, né? Um retorno de um jogador que já conhece muito o clube, porque Fabrício Bruno é uma cria da Toca da Raposa. Então os torcedores e torcedoras sabem que neste caso estamos falando de um retorno, tá? E este retorno pode ser interessante para o Fabrício Bruno na sua percepção, inclusive, do que é o Cruzeiro, tá? Então é muito provável que ele vá ter um olhar direcionado para uma valorização axiológica, ou seja, entregar valor, né, valorizar muito mais o Cruzeiro do que ele fazia no passado. Isso em virtude de que muitas vezes a gente precisa sair um pouco da nossa casa e ir até a casa do vizinho para perdermos aquela ilusão de que a casa do vizinho sempre é melhor do que a nossa. Muitas vezes nós temos essa visão. É algo semelhante a muita gente que sai do país e que apenas quando está lá fora é que entende o valor, né, deste Brasilzão, né? Então o Fabrício Bruno provavelmente saiu. Naquele momento não dá para discutir se ele era ou não feliz na Toca da Raposa, mas eu tenho para mim que ele está voltando, né, para abraçar uma felicidade muito mais possível no Cruzeiro do que ele tinha em outros locais. Aí não tem nada a ver com os outros locais. Acho que tem que ver com o Cruzeiro e com a relação deste jogador com o Cabuloso, né? O Fabrício Bruno ainda tem muito tempo de carreira pela frente, tem 28 anos. Nesse sentido, acho que justifica sim os valores que o Cruzeiro quer pagar por ele, né? Como vocês sabem, o 1,92 m, muito bom no jogo aéreo, né? Um jogador muito forte fisicamente. É um jogador que pode oferecer inúmeras possibilidades para o Diniz, né? E acho que ele volta para ser um titular. Esta é uma grande importância da contratação, gente. O Cruzeiro está contratando um titular. O José, mas ele pode chegar e ficar no banco. Não, o Cruzeiro está contratando um titular que claramente será o titular atuando na posição, ou será um titular eventualmente atuando ali no banco de reservas, tá? O que significa que o Cruzeiro está contratando um jogador para ter no mínimo 2 titulares para a mesma posição. E isto sem contar, por exemplo, com a questão do Valentim. Que o Valentim Gomes, por exemplo, juntamente com o Fabrício, oferece para o Diniz múltiplas possibilidades, né? Na verdade, os dois jogadores se complementam perfeitamente. Estamos falando de um atleta, no caso, o argentino, né, que sabe trabalhar muito bem essa saída do fundo, sabe fazer passes curtos, médios e longos com muita facilidade, né? Sabe se apresentar até mesmo ao balão do meio de campo como um zagueiro construtor. A sua capacidade de construir como zagueiro faz dele, né, um participante ativo da primeira etapa de construção das jogadas e muitas vezes faz dele também um jogador importante até mesmo na etapa secundária, ou seja, intermediária da construção da jogada. Ao mesmo tempo, o Fabrício Bruno não é esse jogador, né? Ele é o gigantão de 1,92 m, muito bom no jogo aéreo, muito forte fisicamente, um jogador que ou passa a bola, muitas vezes ou passa o jogador adversário, né? Um jogador que dentro da área é brutal, né? Tem um ótimo posicionamento. Então nós temos, portanto, ali a conjunção aí desses dois jogadores, das características desses dois jogadores, para falar que nós temos nessa conjunção desses dois zagueiros aí praticamente todos ou quase todos os fundamentos de um bom da zaga, né? De uma boa zaga, muito bem trabalhados, muito bem definidos, tá? Muito bem calibrados, tá? Além do que, né, a contratação do Fabrício Bruno oferece uma outra possibilidade para o Diniz. Oferece para o Diniz a possibilidade, gente, de jogar com uma linha de 3. É isso mesmo. Por quê? Porque o Cruzeiro, como eu disse, tem outros bons jogadores na posição e um desses bons jogadores, como vocês sabem, é o João Marcelo, que é um zagueiraço, tá, gente? O João Marcelo é um jogador que tem até algumas características muito mais aproximadas das características do Fabrício Bruno do que propriamente as características do Valentim Gomes, né? Inclusive, os dois são zagueiros destros, né? Então é provável que numa linha de defensiva com dois zagueiros, o Diniz vai optar pelo Valentim e um dos dois, por certo que ele deverá optar pelo Fabrício Bruno, né? Agora, eventualmente, quando não for o caso, o João Marcelo também pode dar conta do Ricardo, porque o João Marcelo é um jogador muito bom, né? E acho que ele tem uma tendência a melhorar demais, porque quando eu vejo a qualidade desse atleta, eu sempre
eu nunca perco de vista a possibilidade de que, para mim, o que ele joga hoje é muito pouco ainda diante daquilo que ele ainda pode jogar, tá? Então acho que o Cruzeiro fica muito bem servido aí na zaga, né? E aí acho que esse sistema defensivo do Cruzeiro vai ganhar bastante relevância. Por quê? Porque essa equipe do Diniz tem dificuldade para marcar no setor do meio de campo, essa equipe do Diniz tem dificuldade para praticar ações defensivas quando seus jogadores estão lá no ataque, e isso sobrecarrega, sim, né, o trabalho dos zagueiros, né, dos jogadores da primeira linha. Portanto, esses jogadores precisam ser muito bons, tá? E na minha opinião, é o que está acontecendo no Cruzeiro neste momento. Temos a formação de um grande time, portanto, né? Com a zaga muito bem abastecida, com grandes perfis, né? E temos aí, portanto, um time que do meio de campo para frente também manda muito bem, com nomes espetaculares. Ou seja, o Dream Team cabuloso está sendo formatado, sim. E esse time, olha, segura, tá? Porque esse time, se ele realmente der um encaixe positivo, ele pode conquistar muita coisa daquilo que for disputar, ou até mesmo, eventualmente, tem condição até de conquistar tudo que for disputar. Se se configurar como um dos favoritos para conquistar tudo o que vai disputar, né, pode perfeitamente não conquistar, mas pode também ter uma outra conquista ou todas elas, né? A questão pode e vai, né, se configurar como um dos favoritos, sobretudo se a gente perceber o encaixe todos esses jogadores aí a partir do esquema tático do Fernando Diniz, que não vai ter motivo algum para reclamar de qualidade no elenco, tá? Então fica muita coisa ali jogada para o técnico agora, que tem a obrigação de mostrar o que ele é como técnico, porque ele nunca teve, na minha opinião, um elenco com tanta qualidade como ele vai ter agora. Mesmo no Fluminense, nos melhores momentos, eu não via o Diniz tendo uma qualidade como ele vai ter no Cruzeiro agora em 2025, tá? Então estou com muita expectativa positiva em relação a essa contratação aí do Fabrício Bruno, tá? Acho que os valores por ele, como eu disse, são valores aceitáveis, né? Falta muito pouco, e acho que o que é mais importante nessa história é que os dirigentes do Cruzeiro entendem, né, que essa contratação é válida, que o jogador, sim, pode se converter num grande reforço para a equipe, né? Então, nesse caso, isto não os assusta em relação ao preço, à precificação apresentada pelo Flamengo, tá? E isso, inclusive, faz com que as negociações ainda não tenham se encerrado. Por mais que o Flamengo tenha colocado ali valores maiores, né? Sempre estão mudando esses valores, ainda assim a gente percebe que o Cruzeiro não está saindo desta negociação. Então, se a gente olhar para quem já está no Cruzeiro, né? Quem ainda pode chegar ao Cruzeiro, claro, o Zé Ivaldo deve sair, né? Deve ir para o Santos, né? Mas ainda assim a gente tem ali uma zaga muito qualificada. Tem também ali o Charles, tem o Charba tem, enfim, o Valentim e outros jogadores. Ali no setor da volância, né, que eu acho que é muito importante também ali para este momento do Cruzeiro, a gente tem ali também muitos bons jogadores, né, mas assim, talvez o Cruzeiro precise considerar a possibilidade de buscar mais um bom volante aí no mercado. E a minha dica para o Cruzeiro chama-se Ignácio Nardoni. Esse é o cara, né, que o Cruzeiro pode contratar para fechar absolutamente tudo ali na volância, gerar uma proteção absurda para essa primeira linha formada pelo Bruno e também pelo Valentim, e ao mesmo tempo, né, sustentar a criação da jogada na sua etapa intermediária, né, que é o caso que faz do Nardoni, jogador do Racing, que faz isso muito bem. Então acho que o Cruzeiro precisa realmente buscar um volante aí, porque para mim é o que está faltando, tá? Porque se contratar de fato esses zagueiros que a gente está falando aqui, né, vai faltar para mim só um volante para virar um time espetacular. Embora, se não contratar, pelos volantes que o Cruzeiro tem hoje, já dá sim para fazer, né? Já dá para fazer um jogo muito bom. O que acontece é que eu vejo esse time aí, né, trabalhando muito ofensivamente, né? Essa sobrecarga, a zaga vai ser muito forte. Também, em virtude disso, é importante contratar esses jogadores que o Cruzeiro está contratando agora, né? Mas se for o caso, né? Se a gente olhar para a volância, precisa ter um cachorro ali na volância. Um cachorro mordedor, que morde o tempo inteiro, tá? Que saiba jogar, tá? O Cruzeiro tem muitos bons volantes, mas o Nacho Nardoni hoje é absurdo que ele tá jogando. E se o Cruzeiro tem toda essa grana para gastar mesmo, que a gente percebe que tem, e há também uma disposição para fazer esses gastos em nome da formação da grande equipe, acho que o Cabuloso poderia pensar no nome deste garoto, que é muito bom jogador, um dos melhores volantes das Américas, neste momento atuando aqui na América do Sul, lá no Racing de Avellaneda, e acho que o Cruzeiro poderia pensar sim, com todo carinho, nessa possibilidade. Independente dela, Fabrício Bruno, de volta ao Cruzeiro, para mim, não é apenas o simples retorno, tá? Não é o filho que a casa tora, né? O velho filho que a casa tora. Não é nada disso, não. É tudo isso e é muito mais que isso, tá?
é qualidade e é também a sinalização de que o torcedor do Cruzeiro pode estar muito perto de dias felizes em termos de conquistas, amigos e amigas. É isso. Gostou da análise? Manda um pix aí para dar uma força pra gente, tá bom? É isso.